Seja bem-vindo a mais um Clube do Livro, seu programa semanal de dicas de leitura para você participar com a gente aqui de uma roda de conversa. Afinal de contas, você participa junto com a gente. Eu estou aqui com o autor do livro de hoje e está super especial. É para você ler mesmo. Essa leitura é para todo cristão que sabe que entrar em todas as áreas, todas as frentes da sociedade é importante para espalhar o reino, para falar sobre coisas boas, para ser influência, né? Para ser o sal da terra. Então, o livro de hoje é esse aqui, ó, Fé e Cidadania, Fé Cidadã, né? É quando a espiritualidade e a política se encontram. Você não sabe quem é o autor ainda? Então eu vou te contar agora. Mas antes eu vou ler a apresentação que o Hernandes Dias Lopes fez desse livro, para você já ter um pouquinho do gostinho desse livro, viu? Ó, este livro, da lavra do eminente deputado Carlos Alberto Bezerra Júnior, é um grito altissonante de uma alma irrequieta. Recomendo esta obra por 3 motivos eloquentes. Primeiro, porque a vida do autor é avalista de suas palavras, escrevendo um alto de uma torre de marfim, mas um homem público, sensível aos dramas que afligem aqueles que vivem desassistidos de esperança. Segundo, porque a militância política do autor, avaliado como um dos homens públicos mais respeitados de nosso país, é um atestado irrefutável da seriedade do diagnóstico que faz das mazelas que atingem nosso povo e das recomendações solenes que elenca para minorar essas injustiças sociais. Terceiro, porque o conteúdo dessa robusta obra há de ser um farol para apontar novos rumos da política brasileira, clareando o entendimento deste importante trinômio: fé, política e direitos humanos. Já está interessado? Eu creio que sim, né? Então vou apresentar para você o Carlos Bezerra. Tudo bem, Carlos? Bem, Letícia, e você? Eu tô muito bem. Inclusive, eu tô achando incrível já esse tema. Deixa eu colocar o livro aqui pro pessoal ver, né? E eu tenho uma notícia para te dar. Manda. A gente é quase da mesma família. Ah, não creio. Sim. É mesmo? Por que você tá falando isso? Porque meu nome é Letícia Minervino Bezerra. Ah, olha só, seguramente a gente é primo. Já é primo, já. Então já deixei aqui pro público, todo mundo já sabe, agora eu sou da família do Carlos. Eu já sei de quem eu herdei os talentos literários, aquelas... Escreveu roteiro, já tem um escritor, é um escritor? Eu sou... Deixa eu ver o que eu sou. Eu tento escrever algumas coisas, tento expor os pensamentos. E eu acho que produzir esse livro foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, né? A minha vida é uma vida que está em constante mutação. Porque é o seguinte, eu estudei medicina, eu me formei em medicina, me especializei em ginecologia e obstetrícia. E aí nesse período, eu me tornei um ativista social. E aí, eu era um médico ativista social, que atuava em projetos na Zona Leste, inclusive isso eu conto no livro, como eu descobri minha vocação política atuando na organização de projetos comunitários na Zona Leste de São Paulo, a partir da minha comunidade de fé, que é a Comunidade da Graça. E, de repente, eu descubro minha vocação política e me torno um homem público. Aí eu fui vereador, fui deputado, fui secretário municipal, enfim. E chegou um determinado momento da minha vida, onde tem um velho ditado que diz, né, que todo homem, para se sentir plenamente realizado, precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Aí eu cheguei num determinado momento da vida e falei, puxa vida, eu já tive 2 filhas, eu já plantei várias árvores, acho que está na hora de escrever um livro. E eu nunca me sentia pronto para escrever um livro. Mas como eu estava completando 2 décadas de vida pública, e muito do que o reverendo Hernandes disse, aliás, deixar aqui um abraço, um beijo carinhoso para ele, amo demais, ele me inspira muito pelo que fala, pelo que escreve, por quem é. Mas eu escrevi de um lugar de fala de alguém que não é um teórico. Claro que eu embasei teoricamente, claro que tem uma bibliografia, claro que teve um trabalho de pesquisa, né? Inclusive teológica, mas eu faço a mescla da pesquisa, da teoria, das teses com a minha vivência política. A prática. Né? Com a prática do dia a dia, com a minha prática nas comunidades mais pobres, com a minha prática médica, enfim, com a prática da lida política diária.
E isso, para mim, foi desafiador. Só que, de repente, eu vivi uma coisa que depois eu descobri que todo mundo que escreve, acho que a maioria vive isso. Até um dos grandes escritores que é minha referência, o argentino, o Jorge Luis Borges, ele disse uma vez que assim, ele publicava livros para se livrar deles, entendeu? Porque senão ele ficava corrigindo e nunca chegava ao fim. E eu vivi essa experiência, porque foram meses onde escrevia, terminava, aí terminava um capítulo, aí voltava. Aí, não tá bom, e isso, e aquilo, e o formato e tal. E aí chegou ao final, essa versão que chegou é a 5ª versão. Nossa. Quando chegou na 5ª, eu falei, gente, já deu, né? Eu preciso, como Borges, assim, eu preciso me publicar para me livrar desse livro. E hoje eu olho e falo, puxa, eu podia ter colocado isso, podia ter colocado aquilo, mas eu acho que o livro reflete muito. O livro é como um filme, o livro é como uma fotografia, o livro é como um quadro, o livro é como uma obra de arte. Ele reflete muito o momento que você está vivendo. O momento que você está vivendo. E esse livro reflete isso. Ele é por assim dizer, ele é o fechamento de um ciclo para o início de um novo ciclo. Ele é o fechamento de um ciclo de 2 décadas de vida pública, onde eu estou conversando com o meu leitor e com o meu eleitor e com a minha eleitora, apontando caminhos para quem quer, como cristão, quem quer participar da vida política, numa perspectiva completamente alternativa a esse modelo tradicional que a gente tem visto de envolvimento dos evangélicos na política brasileira. E como que isso é importante, né? Porque a gente vive numa cultura de que se você é político, você é corrupto, você é mal visto, você não tem uma fé firme, né? E quando a gente se depara com uma obra dessa, quando a gente se depara com um testemunho desse, é um sinalzinho de tem esperança, né? É o que a gente vê lá na Bíblia. Estava lendo Zacarias hoje, e aí ele fala, né, sobre o pobre, a viúva, o estrangeiro. E aí eu fiquei pensando, gente, Deus fala isso, há muito tempo. Fala sobre, não que o evangelho se trata só de política, mas é importante. Claro. É importante, tá em todas as frentes. E aí eu queria que você falasse um pouco por que você decidiu falar sobre fé cidadã. Por que isso é um tema relevante? Primeiro porque é muito pouco falado. As expressões de cidadania que são frutos da fé cristã são pouco faladas, são pouco exploradas. Segundo, porque eu queria apontar outros caminhos. Eu não tenho nenhuma pretensão de apresentar caminhos melhores do que os outros, ou de fazer qualquer julgamento de mérito de quem quer que seja. Mas eu faço uma análise a partir, como eu disse, de um lugar de fala privilegiado, porque é de dentro do parlamento, é de dentro do lugar onde se tomam as decisões, é de dentro de um partido, é de dentro da realpolitik, desse mundo da realpolitik, que eu falo o que eu falo. E que eu vejo ser importante, porque o que me moveu a escrever o livro? Eu disse, o que me moveu foi já o acúmulo de anos de experiência. Segundo, que a gente vê no Brasil hoje, especialmente daqueles que não são cristãos, eles olham para o mundo evangélico, né, e entendem o mundo evangélico como um bloco homogêneo. E o mundo evangélico é tudo menos um bloco homogêneo. Né? Aliás, a nossa grande força e vulnerabilidade está nessa coisa nossa protestante. A gente discordou, eu vou para lá, o outro vai para cá e tal. E nós temos essa pulverização, essa capilaridade enorme que hoje tem a igreja evangélica, exatamente por isso, porque a gente não tem nenhum comando centralizado. Né? O mundo evangélico é um mundo muito diverso e tal. E que representa muitas correntes, que tem muitas ênfases teológicas, enfim, é uma riqueza incrível e uma diversidade incrível. E o que eu percebo é que quando se olha para a atuação evangélica na política, como eu estava dizendo, as pessoas olham e acham que é só daquele jeito. A tendência é imaginar que aqueles que têm maior visibilidade na mídia são o modelo único de participação política evangélica. E não são. Né? Não são. Muitas vezes eu falo até com tristeza, mas, por exemplo, eu vejo grande parcela dos evangélicos que estão na vida pública, que participam com mandatos e tal, sem qualquer diálogo com os movimentos sociais,
sem qualquer participação comunitária. É raríssimo você ver um evangélico com mandato, uma evangélica com mandato, presente nas comunidades, presente nas favelas, presente nos hospitais públicos, denunciando desmandos em escolas públicas, denunciando desmandos no próprio mundo da política, mas eu não estou nem falando do próprio mundo da política, eu estou falando desses desdobramentos de uma participação popular. É difícil você ver mandatos evangélicos comprometidos com a transformação local de bairros, de cidades, na luta por levantando bandeiras que de fato tenham a ver com demandas da população, tenham a ver com a justiça. E em virtude disso eu falei, bom, é tempo da gente apontar outros caminhos e outras referências, inclusive para quem está vindo atrás. Porque a nova geração está olhando e falando assim, bom, então o modelo evangélico na política é o modelo da bancada evangélica no Congresso Nacional. E o meu livro se propõe a dizer o seguinte, não é. O nosso modelo, pelo menos para mim, não são essas as referências que eu tenho. Eu não penso que, para mim, a bancada evangélica no Congresso Nacional, inclusive, não reflete o que eu penso, não só politicamente, mas teologicamente. Né? O que não quer dizer que eu os desrespeite, o que não quer dizer, inclusive, que não seja legítima e democrática a participação desses que acreditam nesse modelo. Ok. Agora, há um outro modelo que historicamente foi esquecido. Por exemplo, quem são minhas grandes referências quando eu falo de política? Como parlamentar, o William Wilberforce, que foi um parlamentar inglês, discípulo do John Wesley, fundador do movimento metodista, onde eles, junto a um grupo de irmãos, se reuniram na Inglaterra do século XVIII para denunciar o pecado da escravidão. Falaram, a escravidão é pecado, precisa ser denunciado como pecado, e nós precisamos atuar politicamente para acabar com isso. Porque isso oprime, isso mata, isso exclui as pessoas, né? Isso transforma, talvez um dos pecados mais graves. Você roubar de um ser humano a humanidade dele, transformá-lo num objeto de troca e de venda. Então, a escravidão, pouca gente sabe, inclusive no mundo evangélico, que a escravidão caiu na Inglaterra e caiu no mundo porque um parlamentar inglês, irmão nosso, de nome William Wilberforce, foi quem passou 3 décadas da sua vida lutando para que se vetasse o comércio e o tráfico de escravos. Né? Caiu na Tomou Inglaterra, uma atitude. depois caiu no mundo. Outras referências. Você tem o reverendo Martin Luther King, que era um homem do púlpito e que usava as escrituras para denunciar o pecado do racismo. Para denunciar o pecado do racismo. Esse pecado que muitas vezes, lamentavelmente, não é visto como pecado, que muitas vezes é normalizado, onde as pessoas acham normal, alguns, por causa da cor da sua pele, se acharem mais do que outros, se acharem no direito de humilhar outros. Isso é pecado, precisa ser denunciado como pecado, e a gente precisa se organizar de forma cidadã a encontrar caminhos públicos para que isso seja rechaçado. Você tem o arcebispo, pastor Batista. Falei, tô falando, tá passando por tudo aí. Pode falar. Tô falando do Wilberforce, metodista. Você tem um pastor batista, que era o reverendo Martin Luther King, crucial na luta contra o racismo nos Estados Unidos, crucial na luta pelos direitos civis, mudou a história do país por causa da sua leitura bíblica, por causa do seu comprometimento de fé, por causa do exercício da sua fé cidadã. Você tem o arcebispo Desmond Tutu, anglicano, um dos conselheiros, uma das influências espirituais mais fortes de Nelson Mandela, que mudou. Juntos eles mudaram a realidade da África do Sul, onde havia uma igreja que normalizava o regime do apartheid, normalizava que negros e brancos eram diferentes em direitos, que os negros estavam excluídos da participação na sociedade, de direitos elementares e básicos. Enfim, do arcebispo Desmond Tutu a frase, que inclusive eu cito no meu livro, de que não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Por que ele está falando isso? Porque o que diziam para eles à época, olha, vocês que estão na igreja, nada de denunciar a injustiça, não. Nada de denunciar o apartheid, não. Porque essa coisa de política, isso daí é pecado. Isso daí, não. Política e religião não se misturam.
E as igrejas funcionavam, as igrejas daquela época, as igrejas cristãs das décadas de 60, 70, 80 do século XX, na África do Sul, funcionavam como um refúgio, como um abrigo para aqueles que enfrentavam o regime, né? A igreja foi um foco de resistência. E já que a gente falou em resistência, falar em mais uma referência. A gente pode falar, por exemplo, no reverendo Dietrich Bonhoeffer, né? Nossa, resistência alemã. O organizador da igreja confessante, da resistência cristã protestante alemã contra o nazismo. Pasme, Letícia, pasme você que está com a gente. Aceito pela maioria dos nossos irmãos, pela maioria considerável da igreja evangélica alemã. O regime nazista era aceito, Hitler era aceito como enfim. Aliás, numa distorção de um texto bíblico, que ainda hoje é muito utilizado, o texto de Romanos 13, quando se fala, essas autoridades foram todas instituídas por Deus, logo, não nos cabe refutá-las e sim orar por elas. Isso é uma distorção bíblica, porque o texto de Romanos 13 diz o seguinte: as autoridades foram instituídas por Deus para a promoção da justiça. Logo, no momento em que uma autoridade deixa de promover a justiça e passa a promover a opressão, como era o regime nazista, ela não tem mais a bênção de Deus, ela não tem a legitimidade de Deus. E aí cabe a nós, enquanto cristãos e como discípulos de Jesus, filhos de Deus, enfrentarmos esses regimes, né? O que seria... Imagina, você consegue imaginar, por exemplo, as parteiras do Egito? Faraó, autoridade instituída por Deus, não pode ser questionada. Aí Faraó disse o seguinte: mata todos os primogênitos. Imagina se as parteiras não tivessem falado de jeito nenhum. Isso é contra o princípio mais elementar, os princípios mais elementares de Deus. Uma agressão à vida é uma agressão a Deus. Não. Nós vamos não só preservar, como nós vamos preservar o Moisés. E aí o Moisés, protegido pelas parteiras, acaba sobrevivendo e a história todo mundo conhece, se transforma no libertador. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas inverdades. E esses são temas que eu trato no livro. Trato no livro a conexão entre fé, justiça social, direitos humanos, que não podem ser compreendidos como temas. Justiça social e direitos humanos não podem ser compreendidos como temas de um segmento ideológico. Não, eu acho que isso é muito perigoso, né? Demais. Porque se a gente fala disso, de justiça social, de ação social, parece que a gente já é colocada num nicho de gente com um tipo certo de ideologia política. Quando, na verdade, se trata de você exercer a sua fé de forma prática, né? É só a prática do evangelho. Esses conceitos, outro dia, no meu Twitter, eu dei uma tweetada falando sobre justiça social e falando sobre ideologia, né? São coisas completamente diferentes. Justiça social é um princípio divino. É um princípio de Deus que permeia as Escrituras. Imutável. É um princípio eterno e imutável. Ideologia é invenção humana. Nós precisamos separar isso. Nenhuma ideologia pode cooptar uma agenda, que para nós cristãos, a agenda da justiça social, essa é uma agenda, assim como a agenda dos direitos humanos, essas são agendas onde a gente não se envolve, eu respeito aqueles que se envolvem com essas agendas, por questões ideológicas, por questões partidárias, nenhum problema com isso. Agora, para nós cristãos, e essa é a minha compreensão como cristão, a gente não se envolve com essas agendas, com a promoção da justiça, com a garantia de direitos, por uma questão ideológica ou partidária apenas. A gente se envolve com isso porque são imperativos da fé cristã. Exatamente. Quem inseriu o contexto, o conceito de direitos humanos no mundo que a gente vive, essa é uma discussão do livro, são as escrituras sagradas. É a narrativa judaico-cristã. Isso não é invenção de uma ideologia de esquerda ou de direita. Não é coisa de comunista falar de justiça social. Isso é uma distorção. Aliás, a gente não pode permitir que isso aconteça. Porque isso é um legado histórico, espiritual, desse povo que segue a Jesus. É nosso. Eu vou te dar um exemplo, Letícia, falando sobre a questão... 2 exemplos. Questão de justiça social. Justiça social é um dos temas mais presentes na Bíblia. A Bíblia é um livro que tem mais de 2.000 versículos falando, já que a gente falou de tantos
aqui, metodistas, falei metodista, um batista, um luterano e tal. Vamos falar de um presbiteriano, que eu gosto muito, tá? Porque foi no espaço presbiteriano. E quero dizer, uma das principais influências que eu tenho hoje na minha vida, no meu pensamento sobre fé cidadã, eu o cito no livro várias vezes, recomendo o livro dele, que é Justiça Generosa, é um livro bárbaro, que é o reverendo Tim Keller. Né? O Tim Keller fala do quarteto da vulnerabilidade, né? Que é o quarteto mais citado ao longo das Escrituras. Mais de 2.000 versículos falam da defesa, falam do dar voz, falam da garantia dos direitos do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro, do refugiado do nosso tempo. E aí eu já provoco. Se esses que dizem nos representar como evangélicos, no Congresso Nacional, seja lá onde for, nas casas legislativas, no Executivo, enfim, onde for, dizem agir em sintonia com as Escrituras, por que eles falam tanto de coisas que as Escrituras falam tão pouco e falam tão pouco de coisas que as Escrituras falam tanto? Por quê? Exatamente. Porque é uma agenda que mexe com o poder econômico, é uma agenda que não é popular, que não dá voto. É muito mais fácil você xingar, escolher determinados segmentos da sociedade e ficar rotulando e xingando, que não era o que Jesus fazia, inclusive. Né? Então, a justiça social é nosso, está nas Escrituras, é um princípio eterno de Deus, é invenção divina. E direitos humanos nasceu, para o mundo ocidental onde nós vivemos, nasceu a partir da narrativa judaico-cristã. É sempre bom lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a carta fundante da Organização das Nações Unidas, da ONU, no pós-Segunda Guerra Mundial, um dos documentos de referência da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Carta dos Direitos do Homem, são as Escrituras Sagradas. E por que eu afirmo isso com tanta tranquilidade? Porque quem inventou o conceito de direitos humanos, esse conceito foi inspirado nas Escrituras. Vou dar um exemplo simples. Gênesis 1, 27, 28, 29 ali. A Escritura diz o seguinte, Trindade falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus faz essa afirmativa tem duas consequências imediatas. E, aliás, a afirmativa é: façamos todos os homens. Homens aí no sentido de humanidade. De toda a humanidade. Façamos toda a humanidade à nossa imagem e semelhança. Deus dizendo: todo homem, toda mulher, toda criatura humana foi criada à minha imagem e semelhança. Duas consequências imediatas. Primeiro, nós somos todos, independentemente da idade, do lugar onde a gente nasceu, das características físicas, biológicas, genéticas, enfim, todos somos iguais entre nós. Todos somos iguais. Porque temos a imagem de Deus em nós. Somos iguais em direitos, iguais em dignidade. Segunda consequência imediata. Se todos somos a imagem do Criador, que é santo, logo a vida humana é sagrada. E se a vida humana é sagrada, ela, mais do que preservada, ela precisa ser reverenciada. Ela precisa ser cuidada. Precisa ser respeitada. Logo, toda agressão, toda forma de preconceito, toda forma de violência, de segregação, toda forma de opressão contra essa vida humana é uma afronta direta ao Criador. É blasfêmia contra o Criador. Logo, proteger a vida, garantir direitos desses seres criados à imagem e semelhança do Criador é imperativo de fé para toda e qualquer pessoa que diz professar a fé cristã ou seguir a Jesus de Nazaré. E é importante a gente educar as crianças nessa perspectiva, né? Criar os nossos filhos tendo a perspectiva de que todo ser humano é importante, a vida dele é importante. Claro. Eu lembro que na faculdade, eu fiz faculdade de Mackenzie, né? E lá a gente tinha uma matéria, todos os cursos têm a matéria de ética e cidadania. E que a gente aprende isso, Nossa, tinha um professor que ele fazia várias dinâmicas, assim, pra gente ver como que a gente desvaloriza a vida humana na nossa própria cabeça e a gente não percebe, né? Aí, depois dessas aulas, eu percebi o quanto que ele dava um viés bíblico. A gente tinha aula também de ética bíblica, né, no curso de teologia.
E aí eu consegui fazer essas duas comparações, porque era muito interessante você ver como que a Bíblia traz para as nossas vidas a forma de você não deixar a fé no campo teórico, mas você trazer a fé para o campo prático. E aí, como que o cristão hoje traz a fé para o campo prático? Ele precisa entrar para a política? Como que ele faz isso como um cidadão, né? Boa. Você tá fazendo uma questão muito importante, que é o exercício da fé cristã, sob o ponto de vista cidadão, ou seja, o exercício da fé cidadã, como é que ele se dá de maneira prática? Ou seja, a gente só exerce a cidadania plena se a gente está num partido político, se a gente é candidato a determinado cargo, se a gente exerce um cargo político, se a gente faz política? Não. Até porque a gente faz política o tempo todo. O tempo todo. Política é a arte do quê? É a arte de conciliar interesses. É a arte de encontrar alternativas para problemas que se apresentam de forma consensuada. Problemas que vão se apresentando. Desde a busca pela iluminação da minha rua, do asfalto da rua que não está em perfeitas condições, até o aprimoramento da escola onde os meus filhos estudam, ou da escola onde eu estudo, olhando para o sistema público de educação, como é que ele funciona? Que tipo de resultado ele produz? Quais são as imperfeições que precisam ser corrigidas? Isso tudo é participação política. Então, assim, você participa politicamente quando você está no grêmio da escola ou da faculdade, você participa politicamente quando você está no diretório, mas você participa politicamente, por exemplo, lá no Mackenzie tem o dia do voluntariado. Né? Você participa quando você é voluntário, quando você escolhe uma causa, quando você se doa por uma causa. Aí pode ser uma questão ligada à sustentabilidade, à questão ambiental, pode ser ligada à participação comunitária. No meu caso, eu descobri a minha vocação política atuando como médico em comunidades pobres. Porque a gente criou uma clínica para atender as pessoas que não podiam ter acesso a uma consulta. Então, assim, o exercício da cidadania, ele se dá das mais variadas formas. Agora, no nosso caso, como e enquanto cristãos, ele se dá por uma razão elementar. Porque quanto mais a gente conhece a fé cristã, quanto mais a gente se aprofunda na leitura das Escrituras, mais a gente é impulsionado na direção daqueles que o Senhor nosso Deus, por quem o coração do Senhor nosso Deus bate. Você veja como como nosso Deus, como o Yahvé do Antigo Testamento, como ele é revolucionário. Né? Olha que interessante. Os deuses daquele tempo eram todos deuses dos poderosos. Então eles eram deuses que se identificavam com os grandes generais, com os grandes campeões das batalhas, com os ricos e poderosos daquele tempo. O nosso Deus, desde sempre, é um Deus que subverte essa lógica. Porque a lógica desse mundo é divindades que legitimam o poder e os poderosos. O nosso Deus sempre foi o inverso. O nosso Deus, o Deus da Escritura, é o Deus que se identifica com a mulher. Você vê as leis mosaicas, a lei mosaica é uma lei de proteção à viúva. Né? Aquela coisa dos despojos das colheitas, a lei dos respigos, quando caem, aquelas sobras das colheitas iam para quem? Vocês não pegam, porque isso vai para sustentar as viúvas. A própria Ruth, né, que está na história da redenção. Muito bem lembrado, a Ruth. Né? Então, assim, você vê um Deus preocupado com a dignidade, com a preservação da dignidade da mulher, num tempo, vamos lembrar, onde as mulheres eram considerados seres sem alma e que sequer têm seus nomes citados na genealogia porque não eram considerados seres humanos plenos. Mas o nosso Deus, não. Você vê um Deus que é um Deus preocupado. Eu sou, um Deus lá dos Salmos que diz, eu sou o pai dos órfãos. Numa sociedade onde você valia pela família que você pertencia, pelo sobrenome que você tinha e o clã do qual você fazia parte. Quando alguém se tornava órfão, vamos lembrar do contexto que isso está escrito, eram nômades. No contexto que você está órfão, você perdeu tudo. Exatamente. Deus diz, espera aí, eu sou o pai dos órfãos. Ele está apontando o caminho.
É o Deus que diz lá no Levítico, que diz o seguinte, lembrem-se, vocês, aqueles que vierem, os estrangeiros entre vocês, terão os mesmos direitos dos nascidos na terra. É a única sociedade do mundo antigo que tem essa compreensão de igualdade de direitos entre estrangeiros e nascidos da terra. Porque a época, qual era o costume? É estrangeiro, tá aqui e tal, escravizava. Né? Então você vê, você imagina, Letícia, se a gente olhando e lembrando disso hoje, se isso é revolucionário, imagina o que era naquela época. Exatamente. Entendeu? Um Deus que não se alinha com os poderosos, um Deus que olha para o pequeno, para o humilde, para o esquecido, para o oprimido. Um Deus que olha para a mulher, num contexto que a mulher é arrebentada. Né? Era a última a ser lembrada. Num contexto. Eu lembrei, num outro programa, eu lembrei da oração que os hebreus faziam à época. A oração tríplice de gratidão. Deus, muito obrigado por eu não ter nascido mulher, por eu não ter nascido cachorro e por eu não ter nascido samaritano. Nossa. E aí você vai para Jesus, fala, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Aí vamos para Jesus. Nesse contexto, como é que Jesus faz? Quem são os heróis das histórias de Jesus? O herói da história de Jesus é o samaritano. Aquilo é um tapa na cara daquela sociedade xenofóbica que considerava o samaritano sub-raça. Jesus é quem dá dignidade à mulher. Exatamente. Aquela mulher que vai ser apedrejada de forma injusta. Porque cadê o homem? Peguei em adultério, vai apedrejar porque a lei... Cadê o homem? Cadê o homem? Zarpou, né? Você vê que esse papo de machismo é coisa antiga, né? Antiga. Coisa velha. Sumiu. Vamos apedrejar a mulher. Jesus fala, não. E a lei está dizendo... Jesus fala, não vou contestar a lei, só quero dizer uma coisa a pra mulher você. do vaso de alabastro, Pronto, né? pronto. Tocou em Jesus, nos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue que toca Jesus e à época era era proibido. impuro, né? Era proibido que uma mulher tocasse ou dirigisse a palavra a um homem em público. Ela toca Jesus. Jesus faz questão de parar, de olhar e falar, peraí, alguém me tocou. Alguém me tocou. E de mim saiu virtude. Ele olha para aquela mulher e fala, mulher, é a tua fé. Ele faz questão de distinguir, de dar uma dignidade àquela mulher única, singular, que é coisa de Jesus. Né? Não dá para ser discípulo de Jesus e não ter uma prática de fé nessa direção. Ele fala com a samaritana. Quem falava com o samaritano, ele vai lá e fala com a samaritana. Ele vai lá e fala, vocês querem, ela é pecadora, a outra lá, da adúltera é pecadora? Tá. Quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Né? E não para por aí. Eu vejo nos detalhes Jesus respeitando essa dignidade, valorizando essa dignidade, porque aquela mulher, nesse contexto todo que a gente está falando, desvalorizada, achincalhada, desmoralizada, né? Ela está lá, todo mundo com pedra na mão, as pessoas vão embora, e ele agacha, vai até aquela mulher, olha nos olhos dela e fala para ela, mulher, eles não te condenaram, eu também não te condeno, mas vá. E ele era o único que podia, né? Era o único que podia, ele diz, eu não condeno, e ainda diz o seguinte, vá, e não peca mais, repensa a sua vida. Esse caminho pelo qual você está seguindo não é um caminho de vida, é caminho de morte. Entendeu? Sabe, religioso faz o quê? Aliás, a lógica de Jesus, né? Religioso faz o quê? Religioso quer denunciar pecadora publicamente. Jesus, com pecadores, é interessante, que publicamente ele acolhe. E na individualidade, ele fala, ele aponta, né? Não repita mais isso, não faça isso. Então, é importante a gente trazer isso, e eu acho que o livro traz muito dessas figuras, traz exemplos também práticos, né, do que eu vivi como jovem médico, construindo um projeto social, de como eu descobri minha vocação, do quanto essa vivência perto da desigualdade, da pobreza, enfim, disso que a gente vê aqui em São Paulo, do lado da gente. Exatamente. Do quanto isso me mobilizou, não só a mim, mobilizou um grupo de jovens no início, a uma ação organizada, fruto da sua fé, e que é uma fé, o que é a fé cidadã? É uma fé que crê.
Quando me perguntam o que você entende por fé cidadã, eu falo que é uma fé espiritualmente vibrante. Espiritualmente vibrante. Apaixonada pelas Escrituras. Apaixonada pelo conhecimento. Aberta às manifestações todas de Deus. Queira Ele se manifestar do jeito que quiser. Mas é também uma fé socialmente transformadora. Porque se ela é espiritualmente vibrante, ela é socialmente transformadora. Ela transforma o homem e a realidade na qual ele vive. Exatamente. Marca de avivamento, qual foi? A marca do avivamento wesleyano na Inglaterra. Numa Inglaterra com índices absurdos de analfabetismo, de alcoolismo, de violência doméstica, de violência contra a mulher, de escravidão. Qual que é o impacto direto daqueles irmãos? Daquele avivamento? O Wesley era um cara que descia do púlpito e ia na porta das minas de carvão denunciar, escuta, o trabalho escravo, a escravidão a que vocês submetem essas crianças aqui nas minas de carvão é pecado diante de Deus. Se arrependam. Se arrependam. Pecado individual, pecado social, pecado estrutural. Então, fé cidadã é isso. Fé cidadã é ter a clara compreensão da denúncia necessária, da mudança do pecado, do arrependimento do pecado individual, mas também da compreensão do pecado estrutural, de sistemas que levam à morte, que levam à opressão, que levam à desigualdade, que levam à exclusão e que também precisam ser denunciados, também precisam se arrepender e também precisam mudar. Não, acho que fechou com chave de ouro, né? Que esse é o ponto. Acho que ficou claro para todo mundo. Ficou muito claro para mim. Eu acho que é um ponto, é um insight pra gente começar a pensar mais nisso, né? A gente costuma ver, ainda mais nessa época, pessoas falando, porque política é isso, porque a gente não tem um governo bom, porque não sei o quê. E só reclama, né? E diante de tantas coisas que vem acontecendo, que tá aparecendo na mídia, e parece que quanto mais a gente cutuca, mais sai, né? Mais fede. Eu vejo muitos cristãos já chegaram a mim para falar, o que você acha disso? Como que a gente pode mudar isso? E a gente entender que a redenção não está no homem, não está numa ideologia, mas está em Cristo, né? E como que ele, com a sua palavra, pode transformar essa sociedade? Como que a gente pode atuar, agir, né? Porque eu acho que a gente está numa cultura de muita postagem, de ir lá e postar. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Ativista de Facebook. Ativista de Facebook. Mas o que a gente tem feito, né? Diante disso, eu lembro que eu fui fazer fui para uma instituição filantrópica crente, né? Era os Mochileiros de Cristo, né? E aí eu fui pra ser tia de criança no acampamento, né? E pra mim era uma coisa... Eu gosto de criança, então fui... E quando eu me deparei com a realidade das crianças, eu fiquei, gente, quem tá olhando por eles, né? E aí são poucas pessoas trabalhando lá e fazendo um trabalho assim que eu olhei e eu falei, é gigantesco isso. É gigantesco você olhar e ver que pessoas separaram a vida delas inteira, assim, inteiramente, 24 horas do dia para atender pessoas que não conhecem o evangelho, que têm sofrido abuso sexual, que têm sofrido... violência dentro de casa, que tem sofrido com alcoolismo, que tem sofrido com a pobreza e ninguém faz nada. E aí um cristão que não faz nada, que fala, que é jogar pedra em alguém, né? Não tô falando que não possa falar, né? A gente tem o direito de expressão e tudo mais, mas acho que é uma questão de o que a gente tem feito, é ter essa ligada na mente, falar o que eu tenho feito antes de poder falar alguma coisa, o que eu tenho incentivado. A gente murmura demais, a gente reclama demais. E quando que a gente vai começar a falar e se envolver com as pessoas, de parar e ter um momento de falar com um morador de rua, por exemplo, de dar alguma coisa. Jesus, a gente costuma falar, teve um programa de Vida em Missão aqui na rádio, e a gente falava muito sobre como que as ações sociais ajudam no evangelismo, né? Jesus não deixava o povo sem comer depois da pregação, e a gente também não pode deixar o povo sem alimento, né? A gente dá o alimento espiritual e dá o alimento físico, né? Então, acho que é o nosso papel como cristão de desenvolver essas frentes, de ter Cristo como central nisso, de se espelhar, de se inspirar na vida de Cristo e
e pregar o evangelho para que as pessoas entendam que a vida não é isso aqui só. Mas ela tá aqui pra gente viver, né? E a gente tem que transformar esse meio pra eternidade ser top. Boa. Muito bom. Foi um prazer, Carlos. Prazer foi meu, Nossa, Letícia. é demais. Prazer foi meu. Uma alegria enorme poder participar com você aqui, poder participar com quem tá aí com a gente. E um papo ótimo, fluiu, passou rapidinho, nem vi. Deu um programa de 5 horas quase. Eu queria te agradecer muito, pela participação aqui, agradecer enfim, pela visibilidade ao livro. O Fé Cidadã tem vendido super bem, as pessoas têm comprado, têm dialogado, e agora é um ano de eleição, todo mundo tá cada vez mais se despertando para esse debate, e eu creio que é uma contribuição pessoal, humilde, mas uma contribuição para que esse debate mude alguns focos. Exatamente. Né? E traga outros insights espirituais que são necessários. Exatamente. Até para que não se confunda ou se entenda tudo que se pensa sobre política, sobre evangélicos e política, como sendo um bloco uniforme, um bloco homogêneo. Exatamente. Gente, é isso. Carlos, foi um prazer. O prazer foi meu. Assim, eu espero que tenha te esclarecido muitas coisas. E se você quiser se aprofundar mais no assunto, compre o livro. Vai ser uma bênção para sua vida. Se você tem dúvidas, poxa, segue o Carlos nas redes sociais. Ele posta muita coisa interessante. Eu tava olhando no Facebook agora há pouco. Que legal. Uns vídeos. É um vídeo que você postou sobre direitos humanos e me levou à reflexão, né? De tantas coisas que a gente pode fazer, de coisas que a gente pode falar, estudar. Poxa, se empenhe em estudar, leia um livro, leia vários livros, leia esse Justiça Generosa do Tim Keller, é muito bom também, para que você possa ter argumentos de defender aquilo que você acredita, de falar quando alguém vier com um questionamento, né? Sobre como que você que é crente pensa, né? Como que você é cristão e se posiciona dessa forma e você tenha a razão da sua esperança para apresentar como Pedro, né? É isso, o Clube do Livro fica por aqui. Comenta aqui o que você achou, compre esse livro e a gente caminha junto e até a próxima semana. Tchau, tchau.